Bom dia, segundo B. Vocês estão me ouvindo? Bom dia. Tudo bem com vocês? Sim, e com a senhora? Bem, graças a Deus. Vamos lá para mais uma aula de física. Isso. Vou fazer aqui o compartilhamento de tela, tá? Só um segundinho. Só abrir aqui o material e a gente começar. É isso. Só mandar uma mensagem pro pessoal aqui e falar para eles entrarem na aula. Vou fazer chamada, tá? Agora, vocês ainda continuam me ouvindo? Jéssica, João? Professora, seu áudio está um pouco baixo. Tá baixo? Tô ouvindo. E agora, melhorou? Ainda continua um pouco baixo. Tá baixo? Tá baixo para você também, João? Não, tá alto. Tá alto? Jéssica, olha seu volume aí, como é que tá? Tá normal o meu volume. Tá? João tá me ouvindo normal. E agora, melhorou para você ou ainda tá baixo? Melhorou. Melhorou? Então tá bom. Só mandar mensagem aqui pro pessoal, pra turma de vocês, para ver se eles assistem aula, tá? Ok. Vamos ver se essa semana rende, né, Jéssica? Hoje tem o João, ó. Pois é, hoje já tem João aí. Então vamos lá. Pronto, recado dado, vamos ver se resolve. Vou deixar a chamada pro final, tá? Já apareceu aí pra vocês? Carregou aí? Apareceu. Apareceu? Então tá bom. Deixa eu só arrumar aqui uma coisa. Pronto. Então a gente vai continuar falando sobre calorimetria, tá? A gente aprendeu aí algumas formulazinhas novas. Vamos trabalhar um pouquinho mais esse conceito para então a gente fazer algumas atividades, tá? Então ainda algumas curiosidades sobre a calorimetria, né? Que é um processo que faz parte do nosso cotidiano. E aqui tem duas perguntas de curiosidade para vocês. Por que durante o dia é tão quente no deserto, mas à noite é tão frio? Né? Por que durante o dia, quando estamos na praia, percebemos que o vento sopra a água para a areia, mas à noite esse sentido é invertido? São duas perguntas muito interessantes, né? Então, o que vocês acham? Vamos então voltar aos conceitos de calor e entender por que isso acontece? Vocês lembram qual que é o conceito de calor? Alguém aí lembra? Então, calor, né, é energia térmica em trânsito, né, e aí ela tem, devido à diferença de temperatura entre o
os corpos costumam dizer que é energia térmica em movimento, tá? Então, o calor, ele sempre vai fluir espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Nunca se esqueçam disso, tá bom? Então, Joseph Black, ele foi físico e químico, também médico escocês, ele evidenciou, né, no seu trabalho essa termodinâmica, né, de distinguir o calor de temperatura. E aí ele que introduz a noção de calor específico e de calor latente, tá? Então, ele e Lavoisier foi um dos pioneiros da química moderna que fizeram grandes descobertas. Vocês estão conseguindo ouvir bem o que eu estou falando? Tá ouvindo, Jéssica? Dá para escutar assim. Dá. Então, por meio de experimentos, né, eles começaram a misturar certas substâncias em diferentes temperaturas, e aí foi onde eles conseguiram observar esse resultado, né, que conduziu todas as teorias que eles chegaram, inclusive que não era condizente com as teorias da época. Então, eles apontaram o calor como uma substância fluida, que era chamada de calórica, e que ela era presente em toda a matéria. E aí, gente, a gente vai falar de calor sensível. Calor sensível é aquele calor que produz uma variação de temperatura, tá? Sem que o estado físico da matéria seja alterado. Então, por exemplo, quando a gente coloca algo para aquecer no fogo, a gente aumenta a temperatura dessa substância, mas o estado físico dela não é alterado, tá? Aqui tem um exemplo aqui, ó, de uma água fervendo. E aí a gente tem a unidade de medida do calor, que é energia, ela é medida em joules, tá? Segundo o sistema internacional. Como o calor também é uma forma de energia, ele vai possuir a mesma unidade. Então, por motivos históricos e práticos, a gente usa a unidade de medida para calor, caloria, tá? Então, 1 cal é igual a 4,18 joules. Isso é importante vocês não esquecerem, tá bom? Já a capacidade térmica, que é a quantidade de calor necessária para elevar um Celsius da temperatura do corpo, é essa fórmula aqui, tá? Então, a gente tem calor, tá? Quantidade carga do calor dividido pela variação da temperatura. Então, isso aqui equivale ao quociente entre a quantidade de calor recebido ou o calor cedido do corpo com a variação da temperatura. Então, ó, o calor é a quantidade de calor recebido do corpo ou cedido do corpo dividido pela variação da temperatura, tá? Que é o CQT, tá bom? CQT. Então, o exemplo, tá vendo aqui? Eu tenho um corpo com 40 calorias. Neste caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui 40, a temperatura está em 20 graus Celsius. 40 dividido por 20 graus Celsius, então a gente vai ter 2 calorias, tá? Então, esse resultado vai indicar que vai ter uma variação de temperatura desse corpo de 1 grau Celsius. Para isso, a gente precisa fornecer a ele 2 calorias, ou seja, essa medida de calor, para que eleve a temperatura em 1 grau Celsius. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando para vocês? Sim. Sim? Se tiver dúvida, vocês me falam, por favor, tá? Não fica com dúvida, não. Passou demais. Já o calor específico é a quantidade de calor necessária que eu também preciso para elevar 1 grau Celsius a temperatura e também a unidade de massa do corpo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, calor específico é igual a quantidade de calor dividido pela massa vezes a temperatura, tá bom? Então, é outra formulazinha para a gente calcular calor específico. E nesse caso aqui, olha o exemplo, a gente tem aqui, ó, 27 graus Celsius, tá? Tá partindo de 26 para 27. Então, a variação de temperatura dele é 1 grau Celsius, porque, olha, inicialmente eu tenho 26, posteriormente eu cheguei em 27 graus Celsius, então variou só 1, né? Então, a variação de temperatura é 1 grau Celsius e a quantidade de calor é 0,5
caloria. Então, a gente vai substituir pela fórmula, ó. Substituindo pela fórmula, o que que eu tenho? Eu vou ter, então, 0,5 cal, 1 grama, tá? Que é a minha massa, vezes 1 grau Celsius. Então, continuo tendo 0,5 calorias, gramas por grau Celsius. Esse resultado aí vai mostrar que essa variação de temperatura de 1 grama do material que compõe o corpo em 1 grau Celsius é o que a gente precisa fornecer para que isso aconteça, é 0,5 calorias, ou 0,5 cal, tá? É claro que a gente vai exercitar isso aqui depois. Então, olha, as equações fundamentais da calorimetria, que é o que a gente viu até agora, né? Então, a gente viu aqui, ó, calor específico é igual a carga dividido pela massa vezes a variação da temperatura. E aí a gente vai ter, ó, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, essa expressão aqui vai mostrar a quantidade de calor sensível que a gente tem. Então, ó, calor sensível é diretamente proporcional ao quê? A massa do corpo, tá? E aí que é importante até que vocês anotem. Quanto maior a massa do corpo, maior será a quantidade de calor necessária para variar a temperatura desse corpo. Segundo, o calor específico. Quanto maior for o calor específico, maior a quantidade de calor necessária para variar a temperatura. E por último, a variação da temperatura. Quanto maior é a variação da temperatura que você deseja obter de um corpo, maior também vai ser a quantidade de calor que você deve fornecer. Ficou claro isso daqui? Sim. Sim? Então tá bom. Como eu disse para vocês, na dúvida me perguntem, não deixe de perguntar, por favor. E aqui a gente tem uma curiosidade, né? Então, no deserto, durante o dia, a temperatura atinge valores muito elevados e a situação inverte à noite com a temperatura bem mais baixa. Então, como que a gente responderia? Tudo está relacionado à temperatura, tá bom? Temperatura mesmo. E a nossa próxima curiosidade é que a explicação dessa variação se baseia no calor específico. Então, a areia do deserto, ela possui calor específico relativamente pequeno. Então, é o que faz aquecer com muita facilidade durante o dia e se resfria facilmente à noite. Por isso, a temperatura varia muito aí entre o dia e a noite, tá? Então, a caloria utilizada por médicos e nutricionistas é, na realidade, quilocaloria, que é 1 cal, que é 1000 calorias, também chamado de grande caloria. Então, 1 cal é igual a 1000 calorias, tá? É aquela margem que médicos e nutricionistas usam para fazer um equilíbrio, um balanceamento alimentar, né? Então, aqui a gente tem outra curiosidade, brisa marítima e brisa continental. E uma pergunta: por que quando estamos na praia durante o dia, percebemos que os ventos sopram da água para a praia e à noite esse sentido é invertido? Deem uma olhadinha nas duas imagens, ó. Durante o dia, a pressão está bem aqui, ó. Nós temos a pressão do oceano e a pressão do oceano que é alta, tá? E a pressão da terra, ela é baixa. Então, aqui a gente tem o ar frio, aqui a gente tem o ar quente, aqui está a brisa. Na segunda imagem, é o contrário, ó. A pressão do oceano, ela é baixa, ar quente, sobe, enquanto que a pressão da terra é alta. E aí a gente tem a pressão alta, ar frio desce. Por isso é invertido, é o contrário, tá? Tá tranquilo, gente? Posso continuar? Vocês dois estão caladinhos? Dúvidas? Perguntas? Pode continuar. Pode? Então, ó, durante o dia, a temperatura da Terra ela vai se elevando mais rapidamente do que a água, tá? Isso devido também ao calor específico da água, que é maior que da Terra. Então, é necessário maior quantidade de calor para elevar a temperatura de certa massa de água, que elevar a temperatura da mesma massa de areia. Então, as camadas de ar que estão em contato com a areia
elas vão se aquecendo mais, elas vão ficando menos densas e subindo, e elas sobem. Então, o seu lugar ocupado, né, pelo ar frio, está sempre em contato com a água. Então, surge assim uma brisa de mar para a praia, que é o que a gente chama de brisa marítima. É esse ciclo que acontece aqui. A imagem está pequena, mas é justamente isso daqui, tá? E por fim, né, a gente vai falar da brisa continental, que à noite esse movimento ele acaba sendo invertido. E aí, devido a esses diferentes valores de calores específicos, a Terra ela se esfria mais rapidamente, tá? E a água ela vai demorando mais para esfriar. Então, à noite, o ar mais quente é o que está em contato com a água. Por ser menos denso, então ele sobe, dando lugar ao ar mais frio, que está em contato com a praia, é onde vai se produzir a brisa da terra para o mar. E aí a gente tem a brisa continental ou a famosa brisa terrestre. Então, se alguém questionar isso para vocês, agora vocês sabem o motivo, tá? Perguntas? Não? Calorímetro. Né? O que é o calorímetro? É um recipiente termicamente isolado e ele é responsável para evitar a troca de calor. Peraí. Ele é responsável para evitar troca de calor, tá? Entre o conteúdo e o meio externo. Então, o princípio do calorímetro é ideal porque ele não deveria, então, trocar calor com os corpos do seu interior. Mas, na prática, isso não ocorre. O que acontece é que, em alguns casos, a gente considera a capacidade térmica do calorímetro no equacionamento dessa troca de calor que se tem, tá? E aí, gente, por exemplo, a garrafa térmica é um tipo de calorímetro. O que acontece? Ela tem a finalidade de isolar termicamente todo o conteúdo que está dentro da garrafa térmica, né? Do meio ambiente. Então, aí tem alguns procedimentos que devem ser utilizados. Por exemplo, as paredes dela, as paredes internas são feitas de vidro, né? Porque o vidro ele é um mau condutor. Então, ele atenua a troca de calor por condução. E as paredes internas também são duplas, que são separadas por uma região de vácuo, que tem a função de evitar a condução de calor para impedir que passe pelas paredes do vidro. Quem já quebrou uma garrafa e já viu como que é por dentro? Ou lavou? É isso que acontece. Então, a garrafa térmica é um tipo de calorímetro. Por quê? O vidro de que são feitas essas paredes internas da garrafa, ele é bem espelhado, por isso que ela brilha tanto. E o calor radiante é refletido, e isso aí atenua a troca de irradiação. Para evitar essas trocas de calor por convecção, por isso é necessário fechar bem a garrafa, tá? E aí impede que as massas fluídas internas não saiam dela, tá? Entrando em contato com o meio ambiente. Outra coisa, é evidente que também não existe o isolamento térmico perfeito. Então, não tem nenhum perfeito. Então, se apesar de todos os cuidados que citamos aqui agora, a partir de um certo tempo, né, relativamente grande, quer dizer, por várias horas, o conteúdo da garrafa térmica acaba atingindo o equilíbrio térmico com o meio ambiente, é justamente porque não existe nenhum isolamento térmico perfeito. Mas uma boa garrafa consegue conservar aí por horas um café bem quentinho. Quem gosta de tomar café quente aí? Vocês gostam? Então, o que a gente aprendeu? Ó, trocas de calor. Então, no sistema de vários corpos, termicamente isolados no meio externo, a soma dessas quantidades de calor por eles, trocadas, é igual a zero. Então, eu tenho aqui, ó, calor cedido mais calor recebido, igual a zero. Para um sistema de N corpos, a gente vai escrever carga 1, calor 1, 2, 3, assim sucessivamente até infinitamente, igual a zero, tá? Num sistema de não estar termicamente isolado ou de o calorímetro não ser ideal, a gente deve então levar em consideração a troca de calor dos corpos com o meio ambiente. E aí a gente vai somar todos os calores que nós temos até o calor do meio ambiente, tudo isso igual a zero.
Meninos, a parte teórica é até aqui. Vocês têm alguma dúvida? Não. Não? Então, vamos a um exemplo aqui para ver se a gente consegue. Eu acho que nem vai dar tempo. Vou deixar então o exercício para a gente ver na próxima aula, tá bom? Ok, Aí a gente vai ser para a parte de exercícios, tá? tá bom. Então, por hoje é só. Tenha um bom final de semana. Igualmente. Deixa eu registrar aqui a presença de vocês. Vou mandar no grupo aqui, ó. Só tem vocês dois na aula. Só um segundo. Vou fazer a chamada, tá? Uhum. Só a Jéssica e o João. Deixa eu anotar aqui. Jéssica e João Vitor. Prontinho. Tchau, meninos. Tenham um bom final de semana, viu? Tchau, você Tchau. também.